Jesus continuou caminhando como ele caminhava no monte. E aí então chegou o que aos nossos olhos é um grande obstáculo. Porque talvez você olhe e fale, não, para Jesus chegar até mim existe um grande obstáculo, um grande pecado, um grande erro que eu cometi, algo que afasta Jesus de mim. Pois a Bíblia diz que Jesus continuou caminhando em cima das águas, tranquilamente, da mesma forma que ele caminhou descendo do monte, ele caminhou sobre a areia fina. Assim, tranquilamente, ele caminhou andando sobre as águas, porque para Deus não há impossibilidades para te alcançar, para fazer em você o milagre que você precisa, a bênção que você requer. Deus não olha as adversidades, Ele supera todas elas, desde que você o clame, desde que você o convide, desde que você deixe Jesus caminhar na sua direção. Ele estará de braços abertos para te atender. E aí então, a Bíblia diz no versículo 26, porque antes a Bíblia diz que Jesus caminhou, Jesus superou todos os obstáculos para ir de encontro à necessidade dos seus discípulos. Porém, o verso 26 diz que quando os discípulos, quando eles o viram andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e gritavam, fantasma! Eles gritaram de tanto medo. Não tenha medo. Não pense que o agir, que o operar de Deus na sua vida é um fantasma. Jesus é um Deus vivo. Ele quer e Ele vai te ajudar. Não tenha medo, não tema. Às vezes Deus vai, te chama, te escolhe, te busca, vai na sua direção. E quando você vê o que Deus está fazendo, você se surpreende tanto que você se assusta, que você tenta fugir daquela situação, porque você e eu não temos o olhar que Deus tem. Eu e você não temos o coração que Deus tem. Não sabemos amar como Deus ama. Por isso nós precisamos entender que Deus é Deus na nossa vida. O versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Essa é a palavra de Deus para nós. Coragem, coragem. Não importa a situação que você se encontra, sou eu, Deus dizendo isso para você. Eu estou aqui, eu quero te ajudar, não tenha medo, tenha coragem. Seja corajosa, seja corajoso, seja valente, eu estou aqui. Não tenha medo, porque Deus já havia superado as adversidades e os obstáculos para encontrá-los. E eles tiveram medo da presença de Deus. E é o que Deus diz para você nesta hora. Não tenha medo de nada nem de ninguém, porque eu sou contigo. Eu sou o seu ajudador. Sou eu quem faço em seu favor. Quando Jesus disse isso, a Bíblia diz no versículo 28 que Pedro então disse, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro, primeira coisa, duvidou de Deus. Senhor, se for o Senhor, se nós precisamos discernir a presença de Deus. O que é de Deus, não há dúvida. Ele mesmo testifica em nós, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Se não é, o Espírito Santo testifica em nós, não é de Deus, afasta-se, saia daí. Você está se colocando e colocando a sua família em local, em situação de perigo. Então, Pedro disse para Jesus, Senhor, se for o Senhor, que eu também possa andar sobre as águas. Aí então, nós vemos que Jesus deu esta oportunidade para Pedro. Jesus disse no versículo 29, venha, respondeu ele, venha. É o que Jesus pede para nós, venha, eu estou aqui. Você tem dúvida? Venha, venha ao meu encontro, eu estou aqui te esperando. Assim como Jesus se deu naquela cruz de braços abertos, ele permanece hoje de braços abertos. Jesus se deu naquela cruz de braços abertos e em público, no meu e no seu lugar.
Jesus permanece assim hoje, de braços abertos para te ajudar, para te abençoar. E às vezes eu e você temos vergonha de falar de Deus, sendo que Ele se deu por nós em público. Às vezes a gente tem vergonha de reconhecer que o que somos ou o que temos pertence a Deus, é por Deus e para Deus. Nós precisamos dedicar a nossa vida também em público. Jesus pediu para que Pedro fosse. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Você tem saído do barco para ir em direção a Jesus? Ou você tem sentado ali, ficado ali, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é isso que eu acredito e ninguém vai mudar a minha mente, a minha cabeça, eu não posso mudar isso porque eu tenho medo, Deus quer renovar a sua vida. Saia do barco e vá ao encontro daquele que te chama. Ele está te chamando. Hoje nós estamos falando a respeito da palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Nós vimos no bloco anterior que Jesus convidou Pedro, porque Pedro, ele olhou e disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, Jesus Cristo, Filho de Deus, que eu também ande sobre as águas. Jesus disse, venha, venha. E olha a posição de Pedro. Então Pedro saiu do barco. Pedro saiu da zona de conforto. Você não sai da sua zona de conforto por nada, nem por ninguém? Cuidado, porque em alguns momentos Jesus vai te chamar e você precisará sair do barco, sair da sua zona de conforto. Pedro andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha que lindo. Pedro teve fé, Pedro acreditou e Pedro foi na direção certa. Mesmo estando aquele ambiente escuro, porque a Bíblia diz que era alta madrugada, Pedro viu, Pedro entendeu qual era a direção que ele precisava andar. E a Bíblia diz que ele foi na direção certa, ele foi na direção de Jesus. Você tem ido na direção certa? Você tem ido na direção de Jesus? Mesmo que você tenha caminhado na direção certa, muito cuidado, porque o que aconteceu com Pedro também pode acontecer conosco. A Bíblia diz no versículo de número 30 que mas quando soprou o vento, ficou Pedro com medo. Quando soprou o vento, ficou Pedro com medo e começou a afundar. Sabe o que acontece, meus irmãos? Às vezes Deus nos chama, a gente atende o seu chamado, a gente começa a caminhar e aí começa a vir o vento começa a soprar, as dificuldades começam a aparecer, os empecilhos, às vezes as pessoas são contra aquilo que você crê, são contra aquele caminho que você quer seguir e você começa a ter medo, ter vontade de retroceder, de voltar para o barco, de voltar para a zona de conforto. E aí então a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Cuidado, porque o seu medo, a sua desistência, o seu fracasso pode te fazer afundar. Quando Deus nos chama, nós precisamos prevalecer até o fim, até o fim. E através do seu medo, Pedro começou a afundar e a gritar, Senhor, salva-me! Pedro clamou por Jesus. Então, se acontecer um dia comigo ou com você, de estarmos no caminho certo, mas ainda assim começarmos a afundar, que a gente venha se lembrar que nós temos um que vai nos socorrer, que não nos deixará nos afogarmos nas águas profundas, mas Jesus vai nos dar o suporte, vai nos dar o socorro imediato que precisamos. E a Bíblia diz que imediatamente, naquela mesma hora, Jesus estendeu a mão e o segurou. Amados, que cena linda. Jesus estendendo as suas mãos, segurou a Pedro. Jesus estende as mãos agora para você. Você segure nas mãos de Cristo e caminhe com Ele. Não importa com medo você está, não importa se você já esteja se afundando. Jesus segura nas suas mãos e te dá uma nova oportunidade. Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro teve dúvida do caminho que ele estava. Não tenha dúvida, se Deus
te chamou e Ele te chama. Caminhe sem duvidar. E já partindo para o encerramento da nossa palavra, a Bíblia diz no versículo 32 que quando entraram no barco, o vento parou. O vento parou. Então, os que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram até o destino que eles estavam preparados a chegar. Amados, assim é a nossa vida. É como essa cena que estes homens viveram. Jesus está atento à nossa necessidade. Jesus pede para que a gente venha buscá-lo em espírito e em verdade, em oração, em súplicas, em ação de graças. Jesus nos mostra o caminho. Jesus nos convida para caminhar com Ele, mesmo em terrenos adversos, como a água, por exemplo. Jesus, caso a gente fraqueje, Jesus nos acode quando a gente clama pelo seu socorro. Jesus nos capacita, Jesus nos fortalece, Jesus nos dá graça todo dia e toda manhã. Amém? Que essa palavra possa ter penetrado mais profundo do seu coração e que você venha guardá-la. Você não está sozinho no seu barco. Jesus está presente na sua vida. Ouça o chamado de Cristo Jesus e siga, que nada nem ninguém venha fazer você desviar do chamado de Deus para você. Amém? Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Espírito Santo possa continuar ministrando esta palavra no seu coração, que você tenha muitas bênçãos vindas da parte do Senhor, que Deus venha delegar ordem aos seus anjos para acampar ao redor da sua vida, da sua família, do seu trabalho, de tudo que você tem colocado no altar e na presença do Senhor, que tudo seja tremendamente abençoado por Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém? E mais uma vez eu quero aqui lembrar que no mês que vem nós estaremos no Terra Park Resort, um lugar maravilhoso. Será um evento muito legal, um tempo de lazer em família. Família e lazer na presença do Senhor. Então, caso você queira participar conosco, estar neste tempo conosco, você pode entrar em contato aí na IPRC de Arapongas pelo telefone que está passando no seu vídeo. Será uma bênção termos este tempo juntinhos neste lugar maravilhoso, com um precinho bem pequenininho, parcelado aí em várias vezes. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus venha abençoá-los tremendamente. Agradeço a Cláudia Bijux, a Cláudia que é uma querida, está sempre nos atendendo, e também a Fernanda Lima, Cabelos de Cia. Um forte abraço a todos. Até a próxima semana.